aqui, você consegue chegar um pouquinho mais. Preciso. É ruim, você tem que dar uma invertida, né? Olá, boa tarde, queridos. Estamos começando aí mais uma live do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você sabia que o NASP está completando 105 anos? É isso aí. O NASP ele é uma das instituições de ensino mais antigas do país. E o Museu de Arqueologia Bíblica fica em um dos campos do NASP, que é o campus da cidade de Engenheiro Coelho, aqui no interior de São Paulo, próximo à cidade de Campinas. E é daqui que a gente fala aí todo sábado, com carinho, recebe vocês com temas muito especiais sobre o Museu de Arqueologia. E hoje nós temos dois convidados que são arquitetos. Nossa, arquitetura e arqueologia, será que tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, e por isso que a gente convidou o Alexandre e a Bárbara, nossos convidados mais especiais hoje, esse casal querido, para conversarem conosco sobre o nosso acervo. Alexandre e Bárbara, muito prazer, que bom estar com a companhia de vocês. Por favor, se apresentem aí para a nossa turma, para o nosso grupo, fale um pouquinho sobre a formação acadêmica de vocês, as pesquisas e a relação de vocês com o Museu de Arqueologia. Bom, primeiro, boa tarde, né? Eu queria agradecer a professora Janaína pelo convite. Nós dois estamos muito felizes, né, de ter sido convidado aí para falar, né, sobre os tijolos. A relação, né, tem muita relação, né, arquitetura e arqueologia, principalmente porque eu sou da área de patrimônio, né, a professora Janaína, inclusive, é minha colega na disciplina de patrimônio do curso de arquitetura, né, dentro aqui do NASP de Engenheiro Coelho. Então, para vocês verem como tem, né, bastante relação aí a questão, né, da arqueologia, da museologia com a arquitetura. Dentro da área de patrimônio, a gente tem, né, busca muita interdisciplinaridade com a área da arqueologia, né? O que a gente não encontra em documentos históricos, o que não tá nesse tipo de registro, né? A gente busca aí o respaldo da arqueologia para registrar, né, e para buscar aí esses pedaços da história aí por meio dessa área. Então, eu sou formada, né, em arquitetura e urbanismo, no mesmo curso que o Alexandre, nós somos casados, nós nos conhecemos na faculdade. Eu me formei em 2007, o Alexandre também, e nós somos docentes... 2009? 2009, desculpa. Nós nos formamos em 2009 e eu sou docente no NASP há 5 anos, né, no curso de arquitetura e urbanismo, e no momento estou cursando doutorado na área de patrimônio arquitetônico e urbanístico, e esse é o meu principal interesse de pesquisa. Ok, bom, sou eu, né? Meu nome é Alexandre Leitão, também sou professor aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo do NASP. Como a Bárbara já adiantou, né, nós temos uma formação muito similar, né, nós fizemos o mesmo curso, fizemos o mestrado, os dois, na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, embora a minha área esteja mais relacionada com planejamento urbano do que propriamente em relação a patrimônio, né? Então, com certeza, a professora Janaína e a professora Bárbara estão mais familiarizadas com o assunto da arqueologia do que eu, propriamente, mas eu espero contribuir um pouco com a conversa, né, a partir da prática de construção, né, que nós temos no escritório, e particularmente assim, o tijolo, né, inclusive o tijolo aparente é um material que nos agrada muito, inclusive por todos os aspectos simbólicos que ele carrega, né, e a gente vai conversar um pouquinho disso também. Muito legal essa conversa, então vai ser, gente, por favor, curtam aí, compartilhem, comentem, né, deixem seus comentários aí, vamos conversar todos juntos sobre esse tema. E eu quero começar aqui lendo um texto, né, traz aí Bíblia na mão, sempre, né, na nossa live, a gente sempre traz a Bíblia aí, a Bíblia é uma fonte importantíssima para nós conhecermos mais sobre a história. E aqui, se nós abrirmos o capítulo 9 de Gênesis,
nós vamos encontrar no verso 27 uma bênção de Noé. E Noé vai dizer o seguinte: engrandeça Deus a Jafé, um dos seus filhos, né? E habite ele nas tendas de Sem. E aí a gente vê uma primeira forma de morar aí, que são as tendas. E a gente considera esse período como um período de vida nômade dos patriarcas aí, né? Da forma de morar antiga. Bárbara, fala para a gente um pouquinho dessa maneira de viver, como que eram essas tendas e como que a gente pode perceber esse sistema, por que morar em tendas? A gente tem aí uma série de... A gente sabe, né, até quando eu fui recuperar a história, né, dessas civilizações, confesso que eu cheguei a ver muito aprofundado no colégio e durante o curso de arquitetura a gente vê um pouco, mas já fazia muitos anos que eu não retomava, né, esse assunto de arquitetura em civilizações antigas, e fiquei bastante impressionada, porque a gente vai adquirindo um olhar mais profissional, mais apurado ao longo dos anos, né, com a experiência profissional, principalmente com a experiência docente, que a gente estuda muito para dar aula, na verdade, né, e fiquei fascinada, né, fiquei muito fascinada com tudo que esse novo olhar, né, um olhar... um novo olhar, né? Olhar de novo para isso com o pensamento, a cabeça que eu tenho hoje, foi bastante interessante. Então, essas civilizações, né, do que a gente chama aí da Mesopotâmia, essas civilizações antigas que se localizavam, né, geograficamente na Mesopotâmia, eu vou até aproveitar e vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para ajudar a gente a visualizar. F11. Para ajudar. Deixa eu só apertar F11 aqui para ficar melhor. Pronto. Para ajudar a gente a visualizar o que eu estou falando. Então, aqui, né? Vocês conseguem ver meu mouse, né, Janaína? Sim. Aqui, então, a gente tem um mapa, né? Só para ajudar a gente aí a recuperar. Isso aqui, geralmente, todo mundo estuda, né? No colégio, em algum momento. Mesmo pessoas que tenham seguido profissões, né? Ou áreas que não se relacionam, né, de nenhuma forma com história. Então, a gente tem ali na região da Mesopotâmia o rio Tigre e Eufrates, né? E aí a gente fala que essas são civilizações antigas dessa área da Mesopotâmia. Então, aqui nesse mapa, inclusive, a gente consegue ver aqui Assur, né? Babilônia, tá aqui localizado no nosso mapa. Nesse mesmo mapa, a gente consegue ver a distância, né? Que essa área tinha até Jerusalém, até o Egito, né? Aqui o Rio Nilo, Tebas, né? Também está aqui assinalado. Então, Mesopotâmia, a origem da palavra, ela quer dizer justamente entre rios, né? Então, entre o rio Tigre e Eufrates. Então, aqui embaixo, ó, é uma gravura representativa, né? De uma civilização suméria. Que os sumérios foi a primeira civilização, né? Dessa região foram os sumérios. E essa é uma gravura representativa. Se a gente olhar para a gravura, a gente vê né, as edificações, as plantações, os animais, tem uma relação direta com o rio, né? Aqui, por exemplo, é uma plantação, né? E aí, se anteriormente a gente tem esses povos, essas civilizações que habitavam tendas, né? A partir do momento que e aí, esses povos nômades precisavam, né, sempre da água, estavam sempre perto dos rios de alguma forma. Então, aqui, apesar de eles estarem perto dos rios, é uma civilização tão fascinante que uma das coisas que eles conseguiram, né, desenvolver é a complexificação da agricultura. E aí, tendo, né, a possibilidade de estocar, né, porque aqui o que aconteceu é que eles conseguiram, então, desenvolver sistemas, né, agrícolas, a ponto de eles conseguirem estocar alimento, eles não precisavam mais serem nômades, né, digamos assim. Daí eles passaram a não ser mais... Isso, sim, a gente está simplificando bastante, isso é um processo de muitos anos, né, centenas de anos, essa passagem do nômade, né, pro
para esses povos que conseguem se fixar num local. Mas ainda assim, uma relação com os rios, uma relação com a água que é bastante presente, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, nessa gravura representativa, né? Muito interessante da gente pensar, né, que essa mudança de um estilo de vida nômade para agora a constituição das cidades, isso vai alterar em muito o modo de vida dessas civilizações, né? Então, se a gente tinha no período nômade aí, eles viviam em tendas. Essas tendas elas eram feitas com estacas e peles de animais como cobertura. Aí nós vamos ter, por exemplo, famílias, a própria Bíblia menciona, né, famílias dos patriarcas que tinham mais recursos, tinham várias tendas e tinham que ficar se locomovendo, né, desmontando essas tendas, carregando tudo em camelos, procurando, né, um novo lugar onde eles pudessem ali ter água e ter alimento. Então, era uma vida que eles viviam se transportando de lugar em lugar. Agora, eles começam a se estabelecer, né, nas cidades. Então, um novo estilo de vida, a agricultura, ela exige que você se estabeleça e que você se fixe esperando aí esse alimento. E aí isso vai impactar diretamente na forma de morar, né? Porque a tenda, de repente, já não é tão interessante para que você possa morar. É assim que a gente pode entender, então, essa mudança, Alexandre, da tenda para um outro modelo de moradia? Domênia, acho que tem assim, tem um fator muito importante nesse momento que você cita, né, que é quando se desenvolve de fato a agricultura. Um historiador chamado Lewis Mumford, que estuda a história das cidades, ele aponta, né, que a possibilidade de eu criar um excedente de alimentos, né, permite com que eu também tenha uma variedade de funções dentro das cidades, né? Então, você começa a possibilitar algumas especializações, e com isso você também vai ganhando qualidade, tanto nas diversas formas de artesanato, seja de ferramental, seja de construção, ou seja da própria agricultura, né? Então, você começa a ter uma dinâmica urbana mais complexa, né? E, consequentemente, você passa a ter que ter na medida que você começa a ter uma aglomeração dessas especialidades, né, que não são necessariamente agrárias, esses centros urbanos, ainda que antigos, né, mas eram centros urbanos, passa a ter uma certa necessidade de uma organização desses espaços, né, que também, eu acho que, não sei se a Bárbara gostaria de comentar essa imagem lá atrás, né, dessa cidade, né? No caso, o que a gente está vendo representado aqui é Babilônia, uma representação, né, que por meio da arqueologia, inclusive, né, a gente conseguiu, então, reunir informações suficientes para imaginar que Babilônia seria dessa forma, né? Eu trouxe essa imagem porque, a partir da textura, das cores, a gente percebe que é uma arquitetura toda que a gente chama de arquitetura de terra, né? Então, o uso do tijolo faz parte disso, do que a gente chama de arquitetura de terra, né? Então, o adobe, a taipa. Então, a gente consegue ver aí, a partir dessa imagem, né, que é figurativa, que é uma reconstrução digital, de como que seria a Babilônia. E o interessante é ver como eles eram avançados, né? Tanto tecnologicamente, né, quanto uma questão urbana, né, uma questão de construção da cidade, que é muito avançada. A gente consegue ver só por meio dessa imagem simples, inclusive, um certo planejamento do espaço, né? Sim. Mesmo que não seja uma foto, né, a gente tem, assim, uma ilustração do que poderia ser, a gente percebe, né, a existência, por exemplo, das muralhas, né? É um dos fatores de ganho, vamos dizer, um ganho tecnológico para essas cidades, é a possibilidade de proteção, né? Não se compara com a possibilidade que o povo nômade, né, que tem que desmontar a tenda e de vez em quando vagar
ele vai ter em termos de segurança, né? Então, você tem uma possibilidade de um desenvolvimento civilizatório também a partir dessas questões infraestruturais dessa cidade. Né? E, inclusive, é um modelo de cidade que perdura durante muito tempo, né? Até praticamente século XVIII, XIX, você ainda ia encontrar cidades muradas em diversas partes do mundo, né? Isso é muito interessante quando a gente começa a perceber que as pessoas, né, elas vão, então, agora se fixando, e isso demanda, né, uma série de outros, o desenvolvimento de outros saberes, de outros conhecimentos, e também de uma infraestrutura para morar coletivamente, né? E uma das primeiras cidades que a Bíblia cita, onde um dos patriarcas morou, né, que é a família de Abraão, seu pai Tera e depois Abraão, eles moraram na cidade de Ur, que é justamente aí uma dessas cidades, dessa região da Mesopotâmia, né, uma cidade suméria, cidade de Ur. O que a gente pode encontrar de edificações, e a Bíblia vai falar dos zigurates, né? A famosa Torre de Babel, ela é um tipo construtivo aí, né? Uma construção que surge dentro desse contexto. E o que a gente pode perceber a respeito dessas construções? Então, como até o Alexandre mesmo estava citando, a muralha, por exemplo, ela tem 8 metros de altura. Então, isso significa que eles tinham um domínio sobre o sistema construtivo, né, sobre a técnica construtiva, que seria essa arquitetura de terra, consequentemente sobre o tijolo, né, principalmente o adobe, que ela é muito impressionante. Porque a gente só consegue, por exemplo, ter os arranha-céus, edifícios de grandes alturas, quando a gente começa a dominar, né, a humanidade de modo geral, começa a ter domínio sobre a técnica do concreto armado, por exemplo. Aí que a gente consegue ter edifícios altos. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, é um zigurate, né? Então, é muito impressionante, né? E aí, assim, até a forma, né, ele ter né, ele tem 7 camadas, cada andar, né, digamos assim, tinha um significado, né, a base era a humanidade, então tem vários significados até chegar ao topo. Ele é bastante robusto justamente porque é uma arquitetura de terra, né? A gente só vai conseguir ter um outro formato de edifício a partir do momento que a gente consegue técnicas mais recentes, né, de construção. Se a gente for observar, muitas civilizações pelo mundo afora, né, vão ter formas razoavelmente parecidas, né, com o zigurate. A gente vê aqui próximo da Mesopotâmia, no Egito, as pirâmides, né, a gente vai encontrar também algumas construções piramidais no Sudeste Asiático, nós vamos encontrar pirâmides na América Azteca, Maia, né, o mesmo Inca. Então, por quê? Porque a gente não tinha, a humanidade não tinha naquele momento, por exemplo, existência de materiais como o aço. Né? O aço é extremamente importante para que hoje nós consigamos formas mais esbeltas, porque ele é um material que ele funciona bem aos esforços de tração. Né? Ou seja, quando eu estico, né, esse material, crio uma força de esticamento para esse material, ele responde bem. É diferente dos materiais mais antigos ligados à terra, sejam blocos de pedra, seja tijolos dos mais diversos tipos, ou mesmo barro montado, são materiais que eles funcionam muito bem à compressão. Mas quando eles sofrem esforço de tração, né, ele tende a romper, né? Então era quase intuitivo que se fizesse as construções mais altas dessa forma, porque era na verdade o único modo que elas resistiriam a essa altura maior do que as edificações térreas ou no máximo 2 pavimentos. E tem, eu acho que outras questões envolvidas, né? Se a gente voltar aqui para a representação dessa civilização, né?
qual que é o material disponível, né? Porque geralmente também essas técnicas mais antigas, elas se relacionam muito com a questão de transporte. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de trazer uma cerâmica importada da Itália, né? Vamos supor, a gente tem a possibilidade de fazer viajar materiais mais diversos, né? Possibilidade de extração, possibilidade de modificação dessa matéria-prima, tudo relacionado com a tecnologia que vai cada vez mais possibilitando, né, outros tipos e formas de produto que podem servir para a construção civil. No caso aqui, tinha uma questão de aproveitamento do material disponível. Então, o que tinha disponível? Se nós estamos aqui na beira do rio, lama, né? É a terra. Então, mesmo o próprio zigurate, então, a gente vai ter externamente, ele é feito de adobe. O adobe, ela é a terra que foi, né, que a secagem foi feita ao sol. E o tijolo cozido, aí ele foi queimado, né? É um tijolo queimado. Então, a própria madeira não era abundante, né? Então, internamente, o zigurate, ele é feito de tijolos cozidos, ou seja, isso dá uma estrutura mais resistente internamente, e externamente é adobe, que daí é essa terra que foi seca ao sol, ela fica pronta mais rápido do que o cozido, tem essa questão da madeira, né, e da forma como ela é feita, que era mais fácil do que o cozido, mas ao mesmo tempo ela também não é tão forte. Então, esse conhecimento construtivo é muito interessante, né, de observar nessas construções. E essa é uma civilização, né, como legado sumério, a gente tem a invenção da escrita, a invenção da roda, o nosso calendário anual de 12 meses, né, e aí as próprias questões relacionadas com a agricultura, incluindo o sistema de irrigação. Então, é muito impressionante, né, como era uma civilização, assim, avançada, né, adiantada, do que geralmente se pensa, né, uma civilização de pessoas que até pouco tempo, né, isso tudo é muito relativo, mas saiu do nomadismo, né. Muito legal da gente perceber, então, essas, né, como que essa cidade foi aí se estruturando e foi criando aí seus sistemas construtivos a partir dos materiais que estavam disponíveis. Pessoal, vamos lá, vamos curtir, compartilhar aí, colocar essas questões. O Carlos está falando que os tijolos eram cozidos ao sol. Então, assim, tem uma diferença, né? Cozido, a gente entende quando ele passava pelo forno mesmo, né? Aí a gente entende cozido. Ao sol, ele era seco ao sol. E aí a gente vai ter até, inclusive, uma diferença aí desse tijolo seco ao sol, como a Bárbara está colocando, do tijolo cozido. O tijolo cozido já teria uma maior resistência, né? E é interessante a gente perceber que isso também vai passar pelo Egito. O Egito também vai utilizar essa técnica dos tijolos. Os tijolos vão acabar se tornando aí uma técnica, né? Um elemento bastante favorável para as construções, principalmente essas grandes construções como são os zigurates. E aí a gente vai ver o surgimento, né, a iconografia que a gente tem tanto desse período, a gente vai perceber surgirem instrumentos, como, por exemplo, trena, prumo. A gente vai ver, né, que esses elementos já eram empregados aí para a construção. E como a Bárbara disse, a Suméria vai desenvolver a matemática, né, os números. Isso tudo acaba, de alguma certa forma, influenciando na arquitetura? Não, com certeza. Se a gente for observar aqui na gravura, o próprio pensamento de cidade planejada, da forma como a gente vê, né, essa questão de você conseguir usar o sistema construtivo, que nem as muralhas, elas têm 8 metros de altura, provavelmente isso foi feito com base em cálculos matemáticos, né? Então, uma relação que eles provavelmente fizeram entre a capacidade do material e do sistema construtivo e cálculos, né, de física, né, cálculos estruturais para conseguir chegar no máximo de possibilidade que esse sistema
sistema construtivo poderia oferecer. Então, a própria forma, se a gente for pegar o próprio zigurate, a própria forma, né, com relação a esses adornos, esse tipo de decoração, a simetria que é utilizada, a proporção, né? Então, só de bater o olho, a gente consegue ver que não só as decorações têm uma proporção matemática, uma relação de proporção, né? E isso é matemática, como também a própria cidade, né? O alinhamento das ruas, a gente consegue ver, então, que já é bastante diferente do que a gravura, né, que a gente vê aqui do lado, que já tem assim um aspecto mais rural, é diferente, né? A gente já vê aqui uma ambiência mais rural do que aqui uma ambiência mais urbana, em que a gente pode ter a aplicação desse conhecimento matemático. E é interessante também pensar, porque assim, a gente pode pensar a terra, né, o tijolo, no caso, o barro, né, ele é muito intrínseco, né, à sociedade deles, né, à organização deles enquanto sociedade, porque os próprios deuses, né, era uma cultura politeísta, eles eram, a representação também era de barro, né, as esculturas, a própria representação era feita de barro, então, algumas figuras, alguns desenhos que representavam esses deuses também eram caracterizados com elementos que remetiam a essa questão da terra. Então, a gente vê que é muito intrínseco, né? Quase como se fizesse com certeza fazer parte da identidade, né? A identidade dessa civilização muito a partir desse tipo de arquitetura. Certo. Acho que dá até para fazer uma conexão dessa ideia, né, de como que uma civilização acaba se relacionando, né, com a materialidade da sua construção. Dentro da arquitetura, né, hoje nós trabalhamos basicamente com tecnologias que vão permitir o desenvolvimento, né, de construções que se fixam no lugar, né, quer dizer, especialmente na nossa história mais recente, né, principalmente durante o século XX, o mundo se urbanizou muito, né, e talvez, né, quer dizer, é quase que necessário, né, que você relacione essas civilizações mais nômades com meios, não chega nem a ter essa divisão tão clara, né, entre urbano e rural, mas com esse meio um pouco mais ligado à natureza, muito mais ligado ao espaço não construído, né? A gente vai observar isso, por exemplo, em diversas etnias indígenas pré-colombianas, né, aqui na América, que você tem características, você consegue diferenciar bem algumas que têm características mais nômades ou não, né? Ou algumas que desenvolveram técnicas, por exemplo, de pequenas ocas que iam ser montadas durante uma campanha de caça e depois elas iam ser largadas lá. Então, coisas que eram feitas com poucos recursos, também, né, relacionado aí com o que a Bárbara está falando, o que tem no lugar. E aí é natural que, por exemplo, os índios do Xingu, eles vão relacionar muitos elementos da grande... Eu tenho um nome, eu esqueci agora qual que é, mas daquela grande oca, né, que eles têm de comunitária, com elementos antropomórficos ou mesmo de uma transcendência, né? E quando a gente vai olhar dentro da cultura judaico-cristã, principalmente nessa primeira fase, né, antes do estabelecimento na Terra Prometida, o tijolo de barro, ele aparece de um jeito meio estranho, né, nos diversos textos do Antigo Testamento. Se a gente for olhar para Gênesis, né, quer dizer, tem uma questão muito forte da relação do ato criador, né, com o barro, né, quer dizer, se a gente for pegar eu esqueci de anotar isso, mas Deus faz o homem do pó, né? O Adão, né? Adão
às vezes vai ser traduzido como terroso, né? Tem uma relação direta com o chão, quer dizer, ele surge da terra, ele tem na terra a bênção, né? E assim por diante. Então, quer dizer, e o nome é da terra, né? Então tem essa relação muito intrínseca. E é interessante pensar que nas primeiras narrativas, né, primeiros 3 capítulos, não se fala de uma casa construída para Adão, né? Tipo, na verdade, quando Deus cria, ele repousa o homem criado no jardim, que foi criado especialmente para esse fim do viver, né? Então, não tinha necessidade do abrigo. Então, em nenhum momento é citado, por exemplo, que Adão tinha uma casa de tijolos ou de qualquer material que fosse, porque não havia necessidade. Na verdade, não existia nem a ideia de um espaço hierarquizado entre dentro e fora. Quando há a queda e a expulsão, tem uma reversão da lógica da relação do homem com a terra, que o homem passa a ter que lavrar a terra. Ele, de certa forma, ele deixa de ter uma relação harmônica e ele passa a ter uma relação conflituosa com a terra, né? E, ao mesmo tempo, nesse momento, ele passa a ter a necessidade de fazer abrigos, né? Ele vai fazer abrigos exatamente daquilo que ele dispõe. Eventualmente, ele vai fazer o abrigo da madeira, ele vai fazer quando tem, ele vai fazer da terra quando tem, mas é só lá no Gênesis 11, né, que a Janine, inclusive, traz como título nessa palestra, dessa live, que se fala, né, que os homens vão queimar tijolos para se estabelecer num lugar, confrontando diretamente a ordem que Deus dá a Noé de ser fecundos e se espalhar, encher a terra, espalhem-se, né? Eles escolhem ficar no lugar e enfrentar, inclusive, a autoridade divina. Então, tem uma questão toda nessa narrativa de que parece que toda vez que vai aparecer nessas primeiras narrativas, o tijolo, ele se relaciona com um povo que não é o povo desse Deus, ele se relaciona com uma certa servidão à terra. Então, aparece aqui, né, em Babel, aparece no Êxodo, quando vai se falar dos escravos no Egito, né, do povo de Israel escravo no Egito, que está que em Êxodo 14, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania serviam. A fazer tijolos era uma relação de escravidão com a terra, não apenas, mas continuava essa relação, né? Quando Deus tira esse povo do Egito, esse povo está habitando, na verdade, num espaço vazio, né? Ele vaga pelo deserto, ele não tem um pouso. E aí a habitação passa a ser essa, exatamente da tenda. Isso tanto aparece como um fator importante que quando aparece lá em Êxodo 25, né, sobre a ordem de se fazer o santuário, esse santuário é uma tenda, né? Só depois de Davi, né, só no livro de Reis que vai aparecer uma autorização, vamos dizer assim, de Deus para que o povo se firme, né, e construa casa fixa, né, com muralhas, com tudo aquilo porque ele tinha alcançado a Terra Prometida. Então, tem uma questão muito forte da relação do material com essa identidade do povo, mas também do material com a função da construção. Não faz sentido pensar o material de um lugar definitivo para um povo que vagava e que ainda não tinha encontrado o seu próprio lar. Isso dá até para a gente fazer um paralelo sobre como que nós construímos as nossas casas, né? Se nós pensamos a construção das nossas casas como alguma coisa para a eternidade, ou que não é, né? Ou se nós pensamos a nossa casa como um abrigo provisório para uma passagem temporária por esta realidade, né?
que é justamente essa relação, Alexandre, muito interessante isso, que a gente percebe, por exemplo, no Egito, com as grandes construções, esse desejo de eternidade, né, com as pirâmides, e também esses zigurates, que eles tinham toda uma relação religiosa, né? O zigurate, ele era um templo onde você poderia estabelecer ali uma ligação com os deuses, né? Então, essa possibilidade aí de repente, estender, né? Pensar nessa vida pós, né? Pós-morte. Então, essa relação com o tijolo acaba sendo uma relação muito ligada à religiosidade, né? Inclusive porque nessas outras culturas, por exemplo, os povos sumérios, eles também acreditavam, né, que os deuses haviam feito os homens a partir do barro. Então, essa relação com o barro acaba sendo uma relação de criar, né? No momento que o homem também se apropria dessa técnica e passa a criar com o barro, ele também começa, né, de certa forma, ter uma proximidade com Deus mais de relação de criador e criatura que se estabelece aí, né? Isso é bem interessante. O Jairo está aqui conversando com a gente, perguntando sobre a fixação dos tijolos, né? Como que era feito isso? Pergunta aqui a relação com o betume. Isso é bem interessante, porque aí a gente vai ver alguns outros elementos, né? Para além do tijolo em si, a gente tem o betume, tem a palha, que vai aparecer na Bíblia também, essa questão da palha. Qual era a função? Betume, palha, como que entra aí nesse contexto? Essa relação com a palha aparece em Êxodo 5, né? Que o faraó fala para não fornecer mais a palha, porque assim não teriam mais como fazer os tijolos. Isso é muito legal, porque é uma citação direta à técnica construtiva, né? A gente tem os tijolos, ainda hoje, eles são feitos com adições, né? Então, a areia, acho que é o mais comum, né? Adição de areia, mas a gente tem, inclusive, pesquisa com até materiais que poderiam ser reciclados para o uso da construção civil, né? Como adições, tanto para o tijolo de terra, quanto também para o concreto. A gente também tem pesquisa que fala sobre adicionar, né, nessa massa diferentes tipos de materiais. Então, a questão da palha é essa, né? Mas a gente vai ter aí o uso aí ao longo da história, né? Desse tipo de técnica construtiva, vários tipos de materiais vegetais que podem ser adicionados para ser feito esse tijolo, e provavelmente, né, isso vai estar sempre relacionado com a disponibilidade local. Que tipo de fibra vegetal vai ser essa? Ela ajuda na questão da umidade, na questão da umidade dessa argila. Então, a proporção sempre vai depender um pouco do tipo de adição. O material está sendo adicionado ao barro, mas ela vai ajudar essa questão de tração, de retração desse material aí que é a terra. O betume, ele era usado como impermeabilizante, né? Então, essas edificações, elas eram impermeabilizadas com betume, que é um material também natural, né? Principalmente o betume que era utilizado aí nessa época. E a mesma coisa hoje também, a gente vai ter outros materiais também sendo utilizados como impermeabilizantes, que vão fazer as vezes aí do betume. E é legal também que tem alguns elementos decorativos. E aí, eu tenho até anotado aqui o lápis lazuli, né? Giz natural. Então, a gente também vai ter, assim, alguns elementos decorativos. E aí, no caso, como a gente ainda não tinha nenhum tipo de material industrializado, né? Eles são aí 100% naturais, né? Então, tudo que a gente vai ter de cor, né? Tudo que a gente vai ter relacionado a esses elementos decorativos, para além, né, como a gente estava vendo até na própria gravura do slide, de uma certa uns elementos que se projetam para fora da edificação, que vai fazendo um jogo de sombras. Isso tudo é pensado, não tem propriamente uma função estrutural, mas é pensado também como elementos decorativos, né, para além desses materiais que conferem cor, texturas diferentes para as edificações.
Então, a palha e o betume vão ter basicamente essas funções. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que é pensar que assim, todo vai depender muito também da matéria-prima, né? Você tem lá nessa região da Mesopotâmia, o solo que tem essa argila, né, é uma argila branca, né? Ela tem uma composição um pouco diferente dos compostos argilosos que a gente tem, por exemplo, aqui na região mesmo do Engenheiro Coelho, é muito visível, né? Você bate o olho naquela terra roxa, né? Aquela terra vermelha, que às vezes é até difícil de tirar de casa, no dia da faxina, né? Mas por exemplo, um material muito bom do ponto de vista de dar essa liga no tijolo, né? Então, é um material que você consegue tranquilamente fazer adobe, fazer taipa, né, que são essas técnicas construtivas que foram amplamente utilizadas, por exemplo, pelas populações de outros séculos aqui, né? Então, pelas pequenas vilas, né, os caipiras e tudo mais. E o que a gente vê é que tem se evoluído a tecnologia desses materiais de terra, né, que são essencialmente variações em cima de uma técnica que é milenar, né? Então, por exemplo, não está mostrando o slide, né? A gente podia colocar. Aqui tem uma imagem, aqui nessa imagem da esquerda, né? É um material que tem sido utilizado no mercado o nome de tijolo ecológico, né? O termo técnico seria o tijolo de solo-cimento, ou bloco de solo-cimento, que é essencialmente um adobe, só que ele não depende só da cura ou da seca a partir do sol. Ela também é adicionada de uma proporção, normalmente próximo de 5%, de cimento, que vai garantir o quê? Que ele tenha mais estabilidade, mais resistência, ele consegue ser, inclusive, um elemento estrutural, né? Você consegue usar isso como um bloco estrutural. E por que dizem ser ecológico? Porque ele não tem queima em fornos, né? Se por um lado, lá atrás, se utilizava o adobe muito pela falta de matéria-prima, falta de recursos, né, madeira, para queimar nos fornos, hoje a gente já discute, por exemplo, a emissão de carbono. Então, usar um tijolo que não passa pela queima significa menos emissão de carbono. Por isso é dito tijolo ecológico, né? Claro que não o cimento passa também pelos processos, né? Mas ele reduz consideravelmente. Até pelo tipo de resistência, o tipo de configuração estrutural que esse tijolo tem, ele permite, que aí falando um pouquinho até da história do betume, né, que o betume ele era usado para impermeabilização, mas também para vedação entre um bloco e outro, né, para assentamento. Então, hoje, né, a gente usa basicamente o cimento para fazer isso, né, a argamassa, quer dizer, que é uma massa feita à base de cimento com areia e cal. Aí o que a gente tem é a substituição por uma espécie de uma cola, quer dizer, isso aí é uma coisa que é assentada com uma bisnaga, parece aquelas bisnagas de maionese de lanchonete. Você vai pondo isso, um fiozinho de cada lado, isso cola. E como ele tem esses encaixes, né, não sei se dá para ver ali na imagem, que essa bolinha tem um ressalto, um bloco encaixa no outro, né? Então, você acaba economizando material. Mas é interessante ver que, apesar de ser um material que é de uma tecnologia mais recente, ele traz elementos de técnicas muito antigas que remetem à Mesopotâmia, né? Do outro lado, né, você quer falar da taipa, da taipa estabilizada? Sim, então, por isso também, um dos motivos também que eu fiquei bastante apaixonada pelo assunto, né, durante esses últimos dias que eu venho me preparando para estar aqui com vocês hoje. Essa foto é de uma obra nossa que está em andamento. O que o Alexandre está explicando é que esse é o mesmo tijolo que esse, só que colocado numa outra posição, né?
Então, são os mesmos tijolos, você vai encaixando, né? Aqui do lado direito, essas fotos não são nossas, né? Aqui do lado direito é uma parede de taipa piloada, né? Taipa de pilão. E são obras contemporâneas, né? Então, o que a gente tem visto é um certo resgate. A gente sempre teve arquitetos ao longo da história que se utilizaram da arquitetura de terra, ou dos tijolos, né, ou do adobe apilado que fica, né, o resultado final é muito parecido com esses desenhos, eu acho lindo. Arquitetos em todos os lugares. Opa, voltamos. Aqui deu uma apagadinha. Em todos os lugares do mundo a gente teve, né? Então, essa imagem aqui do centro é de um arquiteto egípcio. E aí a gente optou por trazê-lo porque é da mesma região, é um arquiteto contemporâneo, né? Egípcio, bastante conhecido, por quem trabalha, tem interesse por esse tipo de arquitetura, que é o Hassan Fathy. E a gente vê, né, é como se fosse uma escultura, né? Então a gente tem essa abóbada e a forma, né, como os elementos arquitetônicos se mostram nas obras dele, é quase como se ele tivesse moldado a mão. Parece que veio alguém aqui, moldou a mão, mas é um edifício, né? E aqui do lado direito também tem toda essa questão de tecnologia construtiva também, da terra que vai sendo apiloada e que resulta nesse tipo de taipa. Inclusive com a incorporação do cimento, né, mais recentemente, que ajuda a resistir à água, né? E aí eu acho que tem muitas questões envolvidas, porque eu vejo muito interesse atualmente, né, nesse tipo de técnica construtiva, né? Vê até que todas essas três fotografias são de obras contemporâneas, porque o cimento ele é um dos maiores poluentes de gás carbônico do mundo, né? A indústria da construção civil ela é a segunda maior indústria, né, poluente. A primeira é de tecidos, a segunda é da construção civil. Então, existe uma busca, né, por esse tipo de solução, né, para essa questão. E esse tipo de uso, né, dessa tecnologia aí, o uso da terra na arquitetura, ele tem inúmeras vantagens, né? Então, tem elevada resistência mecânica, pouca deformação do material. Então, a gente tem, por exemplo, obras de arquitetura moderna brasileira, que é o maior expoente desse tipo de arquitetura, de concreto armado, que tem diversas patologias. E são patologias difíceis de serem resolvidas, né, as do concreto armado. E elas precisam de uma intervenção rápida, às vezes. O que seria uma patologia? Uma patologia é um probleminha. Tem um problema na construção e aí você tem que resolver. Então, nas nossas casas, por exemplo, se racha, né, se tem uma rachadura, isso é uma patologia, né? Se o piso aparece manchado, você não sabe o que foi que aconteceu, a gente chama isso de patologia. Então, tem as patologias do concreto armado. Se a gente for considerar que as primeiras construções de concreto armado brasileiras são da década de 50, nós já temos 70 anos, são construções que precisam de manutenção e muitas vezes são patologias difíceis de serem resolvidas, né? E aí, esse tipo de arquitetura de terra, já, lógico, tem patologias também. Então, por exemplo, a umidade que vem do solo, né? A gente tem que proteger essas construções dessa umidade que vem do solo. É o principal tipo de patologia que esse tipo de construção sofre. Mas, de modo geral, é um material que tem bom envelhecimento, o isolamento térmico e acústico dele é sensacional. Então, você tem uma casa nesse tipo de sistema construtivo, são casas que durante períodos de calor intenso são frescas e no períodos de inverno, de frio, são quentinhas, né? Porque ela absorve o calor durante o dia e à noite fica mais quentinha. Então, tem também a questão de inércia térmica, a questão do custo baixo. Então, geralmente, a gente está sempre orientando nossos clientes nesse sentido, né? Porque a gente tem muitas alternativas de sistemas construtivos, muitas possibilidades, e, de repente, a gente está buscando alguma coisa que vai ter um custo muito mais alto, fora todas as questões de sustentabilidade que a gente pode abordar,
de pegada hídrica, né? Que é o tanto de água que se gasta para você ter aquele material, que não diz respeito só à produção do material. A gente trazer um material de longe aumenta essa questão da pegada hídrica, porque tem a questão do transporte, tem questões socioambientais, que é utilizar a mão de obra local. Então, enfim, eu acho que a arquitetura de terra, ela tem, assim, inúmeras vantagens, né, e pontos positivos. Tem um ponto aqui, acho que eu só aproveitando comentar, a gente estava falando ainda agora sobre o tijolo solo cimento, ele se relaciona também bastante com essa questão que foi apresentada lá no início, sobre a disponibilidade de material, porque eu não preciso de uma grande indústria para fazer, né? Na verdade, ele foi... várias experiências, né, com o solo cimento foram iniciadas em comunidades rurais, né? Por quê? Porque é uma máquina que cabe na caçamba de uma picape, né? Você leva essa máquina, pega a terra do próprio lugar, se ela tem uma boa quantidade de argila, né? Então, boa parte aqui dos nossos interiores tem, põe um pouquinho de cimento, prensa aquilo e deixa secar no sol. Então, quer dizer, você reduz consideravelmente o custo com transporte de material, né? E isso é um princípio muito antigo, que é usar o material do lugar, e ao invés de eu ter que transportar esse material de lugares distantes, né? E outra coisa que também aparece, desculpa, é a questão da modulação, que tem a ver que também é outro elemento que aparece. A Janaína perguntou um pouco mais cedo sobre a questão da matemática, né? Até para voltar, eu acho, né? Aqui. Haver uma questão de modulação. Porque o que seria essa modulação? É você trabalhar com elementos matemáticos recorrentes, né? Então, você ter, por exemplo, um tijolo que ele é quadrado, ou um tijolo que a altura é metade da base, ou um tijolo que você tem um retângulo que é composto por 2 quadrados. Essas relações matemáticas fazem com que você tenha um melhor arranjo, né, desses elementos construtivos e também uma perda menor de materiais, né? Isso também, quer dizer, esse mesmo elemento que aparece aqui nesse tijolo, né, que você consegue encaixar um no outro, por causa dessas relações matemáticas, também é uma coisa que vem lá desses povos da Mesopotâmia. Muito interessante observarmos aí o quanto nós temos absorvido dessas culturas e às vezes sem ter aí uma noção tão clara disso, né? O Tiago está aqui conosco, está dizendo que está obtendo grandes conhecimentos através da nossa fala. Que legal, Tiago, que bom que você está aprendendo aí. Essa é a nossa intenção, que juntos cada um vai trazendo aí um pouquinho do seu conhecimento e nós vamos trocando. Então, a gente percebe aí que eles utilizavam, né, palha, betume, o barro, isso aos poucos vai entrando no processo, né, que eles vão se adaptando, se ajustando. Esse tijolo, ele tinha diversas dimensões no início, até eles chegarem a uma configuração ideal, interessante, que isso depois os próprios registros escritos que nós temos acesso por meio da arqueologia, eles deixaram aí tamanhos, né, adequados de tijolos. Então a gente vê que isso foi um processo aí que esse tijolo foi evoluindo até chegar, vamos dizer assim, a uma solução bastante interessante. Outra coisa que a gente vai perceber e que na exposição aparece as inscrições nos tijolos, né? Então, colocar ali uma inscrição, principalmente o nome do rei e uma oração, né? Isso é bem interessante da gente perceber que, talvez ainda por não dominar totalmente, né, a técnica e por medo das diferentes possíveis patologias, né, que eles vinham observando, erigir uma construção dessas era algo que exigia, né, primeiro construir esses tijolos, preparar todo esse material, uma grande mão de obra, ou seja, era um grande empreendimento construir um zigurate como esse, ou mesmo uma pirâmide no Egito. Então, essa associação de dedicar isso aos deuses
e de contar com a proteção dos deuses também é algo que vai ser recorrente nessas culturas. É o que a gente percebe, né? Sim, até foi você ter falado, a gente já estava até esquecendo, a gente tem esse objeto aqui na nossa casa, que é uma forma, né, de tijolo. Então, tanto tem até aqui, né, que a gente deixa penduradinho, que é um tipo de objeto que tem um valor afetivo bastante grande para mim, porque era da olaria do meu avô. Então, até minha tia, minha mãe, elas têm vários outros desse, né, que elas guardaram, e é bem legal que aí tem, né, essa pecinha aqui, que é esse volume, é o volume, então, que deixava, né, como se fosse uma marca, né, uma marca no tijolo. Então, preenchia aqui, né, com a terra, com a argila. Aqui, no caso, eram tijolos cozidos, né, tem até aqui algumas pecinhas de metal, né, que ajuda. E depois que estava cozido, né, que estava seco, né, aí, né, batia, né, para o tijolo sair daqui de dentro. Então, é bastante comum, mesmo a indústria, mesmo um pouco uma manufatureira, assim, né, não é uma super indústria do tijolo, a gente vê, assim, alguns até, essa questão do tijolo ecológico, tem se feito. São empresas pequenas, não necessariamente são grandes empresas que fazem a fabricação desse material. Então, a gente vê, bem legal, que até retomando de novo, né, a questão da arqueologia, muitas vezes a gente consegue identificar a origem, né, desses tijolos, desse material, justamente por essa inscrição, né? Então, é muito fascinante, acho que isso que é o que mais me fascina nessa área da história, né, nessa área do patrimônio, da museologia, da arqueologia, né, que a gente consegue justamente vir disso, né, nós estamos falando do que aí? Antes de Cristo, né? Milhares de anos, né? Milhares de anos atrás, e aí a gente consegue ter o rebatimento disso até os dias de hoje no Brasil, né, porque nós aqui tirando esse, né, que é um exemplo de um arquiteto egípcio, nós temos aqui, imediatamente ao lado dessa referência, né, tecnologias construtivas que são derivativas, né, direto disso que a gente está conversando. Então, e aqui, né, essa obra é em Campinas, e os tijolos são, por acaso, de Arthur, né, de Arthur Nogueira. Sabe? Divisa de Arthur Nogueira com Limeira, eu não tenho certeza em qual município fica, mas é ali. Que é uma dessas pequenas empresas, né, que tem um maquinário até singelo, e que faz, né, a fabricação desses tijolos, que foi quem foi nosso fornecedor, no caso, desses tijolos. Então, é muito impressionante, é muito legal pensar, né, o quanto a gente está conectado, ligado em rede, já é um conhecimento de fato milenar, né, que a gente está aí. Porque esse tipo de conhecimento, quem trouxe para a gente foram os portugueses, né? Foi assim que o conhecimento atravessou o oceano, esse conhecimento atravessou o oceano, né? Sim, sim. Então a gente percebe o quanto a gente pode, né, olhar para o passado, entender como essas civilizações viviam, como que era essa realidade, né? Pensar, por exemplo, os povos, né, antigos fabricando esses tijolos, como que era empreender uma grande construção como essa, tudo que isso representava. Estudos apontam que, por exemplo, para fazer 100 tijolos, e aproximadamente 60 quilos de palha, ou seja, né? Então, quando a gente tem ali o povo de Israel tendo que sair para trazer essa palha para construir esses tijolos, então a gente percebe que isso realmente era algo bastante difícil, né? Agora, para eles não ter a palha sendo fornecida por Faraó. Então, quando a gente estuda tudo isso, a gente vai entendendo mais como que essa história foi acontecendo, a gente vai entendendo mais o contexto da Bíblia, e às vezes um pequeno fragmento arqueológico, como os que nós temos lá no Museu de Arqueologia, né? Um tijolo com palha, um fragmento de tijolo com betume, um fragmento de tijolo com uma inscrição. Pode parecer assim para a gente, nossa, algo, né? Tão simples, mas tem tanta informação, tanta coisa que a gente pode aprender, entender sobre essa história, de como chegamos até aqui hoje, né?
que é extremamente interessante o quanto a gente aprende. Só que, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? É uma pena, é muito pouco tempo para tanta coisa que a gente pode aprender. Eu agradeço muito, Alexandre e Bárbara, vocês trouxeram muita coisa legal para a gente entender aí como que é a importância do tijolo, né? O elemento, às vezes, que a gente minimiza, né? O tijolo, né? Para a gente vai lá, compra na olaria, ele já vem pronto, né? Mas que ele tem aí todo um processo evolutivo e nós podemos dizer que é uma herança que a gente recebe aí dessas civilizações antigas, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, a participação do público que está aqui com a gente, nos assistindo. É muito legal a gente poder aprender aí Bíblia, história, arqueologia e hoje conversando também com a arquitetura e aprendendo cada vez mais. Alexandre e Bárbara, por favor, as últimas considerações de vocês sobre o tema de hoje. Ficou mais alguma coisa para você falar? Não, acho que só agradecer mesmo o convite. Acho que é sempre bom poder transmitir conhecimento e principalmente poder fazer, né, essa ponte com outras áreas do conhecimento que sempre enriquece todo nossa capacidade de inventar e nossa capacidade de avançar, né? Eu vou agradecer também, então, pelo convite e dizer que estamos ansiosos, então, pela abertura, né, reabertura do museu, para a gente conseguir ver de perto também, né, não só os artefatos que inspiraram a discussão de hoje, mas o das últimas semanas também, né? Sim, com certeza. Né, então, esperar a reabertura aí e fazer uma visita, né, para o nosso museu. Isso mesmo, todo mundo convidado aí, assim que estivermos, né, fisicamente com as portas abertas, né, estar conosco, visitando o nosso espaço, e agora eu tenho certeza que as pessoas vão olhar o fragmento de tijolo com outro olhar, né, a partir de uma outra perspectiva, e isso é muito interessante. Então, cada semana aqui a gente tem uma nova exposição, toda segunda-feira, e todo sábado a gente tem uma live aí para conversar sobre arqueologia, sobre Bíblia e sobre diferentes áreas do conhecimento que podem contribuir para que a gente aprenda cada vez mais. Isso é muito bom, muito gostoso aprender dessa maneira, né? De uma forma mais solta, mais, né, livre, leve aqui, e a gente vai só aprendendo. Nossos alunos aqui, nossos colegas, professores com a gente, agradecendo. E nós também agradecemos a presença de vocês. Sem vocês, essa live não teria sentido, nem as exposições. O MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, é nosso, é de todos nós, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Bíblia, entendermos mais os textos da Bíblia, esse texto que chega às nossas mãos hoje, mas que tem aí muito tempo, né, que a gente não conhece, às vezes, toda essa história por trás, toda essa cultura. Então, aprendendo através da história, da arqueologia, da Bíblia, a gente tem uma visão ampliada. Muito obrigada, parabéns aí para vocês, né, por trazerem esse conhecimento para a gente. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Super beijo aí. Semana que vem a gente está de volta, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, Alexandre e Bárbara. Tchau.